Oi, hoje eu vou continuar falando sobre memórias. Voltando aqui no modelo de von Neumann, a gente tem aqui nos equipamentos de entrada e saída um entre aspas aqui, que seriam as memórias secundárias. Por quê? Porque, como eu falei, memórias secundárias não são necessárias para o funcionamento do computador. Então elas não aparecem nesse esquema aqui originalmente. Mas a gente precisa usar elas para salvar alguma coisa, né? Então, quando a gente utiliza esse tipo de memória, ela se comporta aqui como um dispositivo de entrada e saída, porque a gente vai gravar alguma coisa que foi processado ou a gente vai recuperar alguma coisa dela para processar, tá bom? Um entre aspas aqui, que seriam as memórias secundárias. Por quê? Memórias secundárias não são necessárias para o funcionamento do computador. Então elas não aparecem nesse esquema aqui originalmente. Mas a gente precisa usar elas para salvar alguma coisa, né? Então, quando a gente utiliza esse tipo de memória, ela se comporta aqui como um dispositivo de entrada e saída. Porque a gente vai gravar alguma coisa que foi processado ou a gente vai recuperar alguma coisa dela para processar, tá bom? E as memórias secundárias, como eu falei, elas servem para guardar de forma permanente, entre aspas, né, algum conteúdo. Como assim, entre aspas? É porque a gente pode apagar, não é? Então, quando você grava lá um monte de fotos num pendrive, você pode ir lá e depois apagar, tá? Mas é permanente por quê? Porque você grava e ele fica lá. Só vai sair de lá se você apagar, ok? Então, esse é o papel das memórias secundárias, tá? Armazenar os conteúdos que a gente precisa recuperar no futuro, tá? E aí a gente tem os SSDs aqui, né? No caso, um SSD M2, que equipa aí notebooks e desktops. Tem os SSDs aqui que substituem os HDs, que funciona da mesma forma que o pendrive, o SSD M2 e o SSD. Né? Esses três modelos aqui utilizam memória flash para gravar os arquivos, né? Memória flash semelhante àquela flash ROM, tá? A gente tem aqui os HDs, né? Os discos rígidos, né? Que são literalmente discos rígidos, onde a gente tem aqui um ou mais discos que são feitos de metal e eles têm uma superfície que é magnetizável, né? Então, os dados são gravados de maneira magnética nesse disquinho aqui. A gente tem as unidades óticas, né? O drive de CD, DVD, Blu-ray, que é esse mesmo esquema. E a gente tem também, ainda temos as fitas magnéticas, né? No caso aqui é uma fita específica para ser usada com computadores, que tem a capacidade aqui de 6.25 GB. A gente pode categorizar elas aqui em três categorias diferentes. As eletrônicas, né? Como eu falei aqui, o SSD, o pendrive, o cartão de memória, que são do tipo flash, tá? Memórias do tipo flash, que são um chip, né? Como uma memória ROM. A gente tem as memórias magnéticas, no caso aqui o HD, os disquetes e as fitas magnéticas. E a gente tem as memórias do tipo óticas, né? Que são CD, DVD, Blu-ray. E esses tipos aqui, né? Eles estão obsoletos, tá? Por quê? Porque eles são muito lentos e em alguns casos aqui gravam pouquíssimos dados, né? No caso dos disquetes que nem existem mais. As fitas ainda existem, porém já estão caindo em desuso. Os HDs ainda são muito populares porque ainda é um meio de armazenamento de grandes volumes mais barato, porque são relativamente baratos comparando com os demais. As unidades óticas eu acho que ninguém nem usa mais isso, CD, DVD, Blu-ray, tá? O conteúdo disso aqui a gente está pegando aonde agora? Na internet. Então, cada vez menos a gente vai utilizar esse tipo de mídia, né? O CD, DVD e Blu-ray. Por exemplo, um negócio que acabou por conta disso são as locadoras de vídeo, né? Não existem mais locadoras de vídeo porque a gente consome o conteúdo que vinha nisso aqui pela internet. Eles têm um outro problema, né? O que os tornou obsoletos também foi uma questão técnica, né? Um gargalo. Como assim? O processador é um dispositivozinho muito rápido. A memória RAM também é muito rápida. A memória primária também é muito rápida. E as memórias secundárias, nem tanto. Por quê? Então, isso aqui é um gargalo, né? Quando, por exemplo, você solicita
de um dispositivo de armazenamento para abrir um arquivo muito grande, ele vai demorar um determinado tempo para mandar isso tudo aqui para a unidade, para o processador ou para a memória. Ou seja, isso aqui, né, a CPU vai ficar esperando carregar o arquivo da memória. Então é o famoso gargalo, né? O que torna uma máquina lenta é um gargalo. Um outro tipo de memória primária é a memória cache. E essa memória cache ela é interna aos processadores, tá? No caso dos processadores de computador. Nem todo processador vai ter memória cache. Então esse tipo de memória aqui surgiu por conta de uma questão aqui de que os processadores sempre foram muito mais rápidos do que as memórias. E essas memórias, é claro, que evoluíram, só que as CPUs também evoluíram, então o desequilíbrio continuou, né? Ou seja, as memórias sempre foram mais lentas do que os processadores. E o que acontecia, né? Que quando o processador solicitava um determinado conteúdo da memória, ele ficava paradão lá esperando a memória responder, a memória entregar esse conteúdo. Então, esse parado é o que a gente diz aqui de ciclos, tá? Um processador ele funciona em ciclos, então ele perdia muitos ciclos apenas esperando a memória responder, tá? Então, quanto mais lenta a memória, mais ciclos a CPU terá que esperar. E então, a empresinha chamada Intel, bem pequenininha, criou aí a memória cache, né? Ela acrescentou a memória cache no processador 486, tá? E hoje em dia a gente não tem só uma memória cache, a gente tem 3. Mas vamos entender para que isso, tá? Como eu disse, aqui a gente tinha um gargalo. Ó. O processador sabia que lá na memória principal tinha um programa e um conjunto de dados, né? Então, o processador pede à memória aquele conjunto de dados para que ele possa processar. E o que acontece? Como a memória é mais lenta do que o processador, então o processador fica parado esperando a memória mandar o conteúdo para cá. Com o uso da memória cache, esse problema foi amenizado, tá? A memória cache, ela antecipa o que o processador precisa para ela. Ela é uma memória menor do que a memória principal e mais rápida que a memória principal. Então, ela antecipa, né? O conteúdo, parte do conteúdo que o processador precisa vem para a memória cache e o processador acessa esse conteúdo aqui da memória cache. Então, quando ele acessa aqui, a memória cache já está pedindo mais conteúdo para a memória RAM. Então, isso resolve um problema de espera, que é o gargalo. Tá? A memória cache nos processadores de hoje, né? Essa imagem aqui, se eu não me engano, é de um Core i7. Isso aqui é o chip do processador ampliado e foi demarcado aqui as áreas e as funcionalidades dessas áreas. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 núcleos, né? Ou seja, são 4 processadores. E eles têm aqui uma memória cache do nível L3 compartilhada entre eles, né? Shared L3 cache. Ou seja, essa memória cache aqui, esse banco de memórias aqui dentro do quadrado vermelho, é utilizada por esses 4 núcleos aqui, por esses 4 processadores, tá? A gente pode ver isso em um computador utilizando um softwarezinho aqui, o CPU-Z, tá? O CPU-Z você faz o download, abre ele e ele vai te mostrar todas as informações a respeito do seu processador, tá? E aqui ele tem essa quantidade de memória cache. Ele tem aqui L1 e L2 de dados e instruções, L2 e L3. Então são 3 níveis de memória cache aqui, onde a L3 é a única que é compartilhada, tá? A L2, L1 e L1, né, pertencem aos núcleos, são individuais. E aqui ele informa a quantidade, né? Você observa que são kilobytes, no máximo megabytes. Então uma memória bem pequenininha, porém muito rápida. E por isso a gente tem a hierarquia das memórias, né? Essa figura que eu já mostrei para vocês representa aqui o custo e o tempo de acesso, ou seja, a velocidade. Então, quanto mais rápida a memória, mais cara ela fica, tá? Quanto mais barata a memória, mais lenta ela se torna, tá? Então a gente tem aqui alguns grupos de memórias rápidas e lentas, tá? Então, dentro do processador, ó, internas à CPU, a gente tem os registradores e a memória cache.
que são muito rápidas e muito pequenas, tá? Então, quanto mais memória cache aqui e registradores um processador tem, mais caro ele vai se tornar. A gente tem aqui a memória principal, que é um intermediário aqui de custo e velocidade, tá? Elas não são tão caras, mas também não são tão rápidas, só que estão lá em todos os computadores, tá? Memória principal. E a gente tem uma memória mais lenta aqui, né? Os tempos de acesso são maiores e elas têm um custo menor, tá? Então, se a gente pegar a escala de volume de dados aqui que essas memórias suportam, aqui são de alguns bytes, aqui são de alguns kilobytes ou megabytes, aqui a gente tem na casa dos gigabytes, aqui a gente tem na casa dos gigabytes e terabytes, assim como no externo, tá? Então é isso, vai descendo aqui a gente vai ter mais lentidão, né? Mais tempo de acesso, um tempo de acesso pior, mas o custo por megabyte vai diminuindo. Ao contrário que quando a gente aumenta aqui a velocidade, melhora a velocidade, o custo por megabyte vai aumentar bastante. Por hoje é isso. Na próxima aula eu vou começar a falar sobre processadores. Até lá!